Boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês de novo para a nossa invocação, para o nosso trabalho de mais espiritual. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Vou só aguardar mais 2 minutinhos para que a gente possa começar o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar por que nós devemos invocar em voz alta, né? Primeiro eu quero fazer a nossa meditação da nossa ligação Terra-Céu. Então é importante que a gente tenha mais pessoas aqui, para que elas não entrem e não percebam o caminho, né? Gente, vocês me desculpem, mas eu acho que a minha filha tá com conjuntivite, eu acho que eu peguei conjuntivite dela. A vista tá tão vermelha. Nós, toda segunda-feira, às 20 horas, nós vamos fazer uma live para nosso livro de invocação, né? Essa invocação para transformar a sua vida. São 50 invocações. As invocações é um tipo de oração para que você eleve sua vibração, para que você perceba quais são o olhar, né, internalizado que você precisa ter para você mesmo, para aquela parte que precisa ser ressignificada. É como se você falasse com o seu eu superior, né? Essa voz interna que você tem e que muitas vezes a gente não consegue acessar, né? Mas na realidade nós só conseguimos acessar esse outro patamar de entendimento, de compreensão que existe disponível para nós, se nós dermos uma parada, né? Se nós conseguirmos fazer esse alinhamento com a nossa essência, com essa parte vibracional mais sutil. Mas para que isso aconteça, a gente tem que dar uma parada nos pensamentos, né? A gente tem que entrar numa outra vibração, uma vibração mais sutil, mais tranquila de nós mesmos. E uma dessas formas é fazer a invocação, né? Então, eu queria que a gente se alinhasse um pouquinho, batesse aqui e chamasse, cada um chamasse o seu próprio nome. Selene Taumaturgo Ferreira é o meu nome, cada um chama o seu, para que a gente esteja presente, né? Aqui e agora. Senão o pensamento fica lá na cozinha, outro fica no trabalho, outro fica nas crianças, ou no marido, ou em algum outro lugar, na conta para pagar. Então nós precisamos nos alinhar e chamar a nossa presença. Estarmos aqui e agora, nesse momento, alinhados com um movimento maior que são as nossas hierarquias sutis. Então, eu quero que cada um respire profundamente, fechem os olhos, se concentrem no seu coração. Inspire e expire pelo diafragma e evitem respirar pelo peito. Se não conseguir, tudo bem. Vai inspirando e expirando com tranquilidade. Quando você inspira e expira pelo diafragma, você inspira e enche de ar e você expira e esvazia. Quando você faz isso, você tem uma capacidade de trazer mais prana, mais luz, mais energia para o seu cérebro. E com isso, você oxigenando mais, você tem uma possibilidade de alcançar outros níveis de consciência e entendimento, muitas vezes, sobre aquilo que você não estava conseguindo enxergar, né?
Então você pode ver com mais tranquilidade. Bom, então nós vamos inspirando, focando no coração, no chakra cardíaco. À medida que você inspira e expira, eu queria que você levasse seu pensamento para o universo e buscasse a sua estrela. Imagine uma estrela bem brilhante, bem acima da sua cabeça. Quando você sentir que contatou essa estrela, imagine uma cascata de luz caindo sobre você, fazendo uma limpeza, como se você estivesse tomando um banho, limpando seus corpos, limpando seu corpo, seus pensamentos. Lembre-se que a sua estrela está ligada a uma estrela muito maior, no centro galáctico, uma estrela de maior grandeza. E quando você conseguir ligar a sua estrela a essa estrela maior, visualize um fino canal de luz, como se fosse um raio laser, entrando pelo topo de sua cabeça e descendo pelo seu eixo central, pela sua coluna. E à medida que essa luz vai entrando, ela vai iluminando cada vértebra do seu corpo, acendendo cada átomo, cada célula, cada músculo, cada órgão. Todas as suas células vão se acendendo como se você próprio fosse o cosmos, cheio de estrelas. À medida que você ilumina seu corpo e essa luz vai descendo pelo centro do seu eixo e vai saindo e descendo pelas suas pernas e saindo pela chakra plantar, pela sola dos seus pés, em direção ao centro da Terra. Deixe que a sua luz, que vem do cosmos, passe por dentro do seu corpo físico e fecunde a Terra, chegando ao coração da Grande Mãe. E lá você pode ancorar as suas raízes, como uma grande árvore frondosa, que busca do centro da terra todos os nutrientes necessários para trazer para o seu corpo físico a saúde, a vitalidade, a energia, tudo que você precisa de alimento para manter o seu corpo saudável. E quando você vai trazendo do centro da Terra, toda essa energia, essa vitalidade vai subindo, inundando o seu corpo físico. E as duas fontes de energia do céu, que traz para você todo o discernimento, toda a lucidez, toda a clareza para saber fazer as suas escolhas na superfície, se unem à Mãe Terra, o céu, o Pai, o aspecto masculino e o aspecto feminino se unem em seu coração. E quando essas duas forças, dessas duas polaridades, se unificarem no centro do seu coração, você deixe que essa luz amplie para todos os seus células, todo o seu corpo físico, com essa polaridade unificada, masculina e feminina, céu e terra, pai e mãe,
masculino e feminino. Deixe que ela penetre todo o seu corpo, inunde seus corpos, inunde suas células, seus órgãos, corrente sanguínea, seus ossos, seu cérebro, seus sentidos. E ela pode sair pelos seus poros, alcançando seus corpos, alcançando um espaço maior, alcançando sua casa, seus entes queridos, iluminando e levando luz, discernimento, clareza, vitalidade, saúde e uma proteção maior para todos os seus corpos. Você se vê dentro de uma bola de luz como uma grande nave protetora, ligada apenas pelo seu fio de ligação terra-céu. E é dentro dessa força que nós vamos começar o trabalho de hoje. E aí você vai voltando bem devagar para o seu corpo, sentindo essa energia, essa vibração, essa fonte de luz, trazendo mais clareza para os nossos pensamentos, para as nossas soluções diárias. E aí nós vamos olhar um pouquinho por que nós invocamos em voz alta. A repetição de uma invocação, ela faz vibrar o som do universo, o som dos deuses, digamos assim. E os deuses têm uma vibração de entusiasmo, de alegria, de encantamento. E esse entusiasmo é o que nós precisamos ter pela nossa vida. Nós não podemos perder o entusiasmo em nenhum momento da nossa vida, porque ela é que nos traz autoconfiança, nos traz igualdade, nos traz discernimento, disposição diante de tudo aquilo que nós precisamos realizar. São as palavras criativas que vêm das invocações, que quando repetidas em voz alta, elevam o nosso padrão vibracional. E a ligação com o nosso Cristo pessoal. O Cristo não é, Jesus Cristo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma força universal que existe dentro de cada um de nós, no nosso templo sagrado, no templo que nós podemos fazer vibrar em cada momento, em cada ação, em cada atitude, em cada palavra que a gente tenha, em cada encontro, né? Virtual ou não, ou pessoal, presencial, com cada um que nós encontrarmos. A partir daí, nós podemos canalizar a luz de Deus, digamos assim, dessa força crística, para criar bases de transmutação e transformação pessoal, que com certeza vão produzir mudanças em nossas vidas. É assim que nós precisamos olhar para as invocações. Por meio das invocações, o ser, cada um de nós, consagramos os nossos chakras, principalmente o laríngeo, por onde falamos, por onde verbalizamos a cada momento as palavras divinas. Se nós temos uma vibração baixa naquilo que nós falamos, quando nós xingamos, quando nós falamos coisas de baixo escalão, nós descemos e saímos de um patamar vibratório evolutivo. Isso é uma coisa que nós precisamos vigiar o tempo todo. A ciência da palavra falada é fundamental para esse chakra, né? Nessa afirmação, na nossa comunicação no dia a dia.
E quando nós invocamos em voz alta, e a nossa vibração vai mudando, né? Vai entrando em sintonia com planos superiores, porque nós elevamos o nosso ouvido interno. Quando nós falamos, nós ouvimos o que falamos. E toda uma percepção se unifica dentro desse movimento. E nós entramos nesse padrão de consciência mais evolutivo, quando nós podemos captar num outro espaço de consciência essa, digamos assim, percepção que nós precisamos ter sobre algo, sobre a nossa vida. É como se nós entrássemos numa outra sala, digamos assim, onde nós podemos ter um visor sobre algo que nós antes não tínhamos conhecimento. Em geral, nós devemos fazer um silêncio depois de uma invocação. Por isso que eu gosto de invocar 3 vezes seguidas, para que isso possa ecoar dentro de mim compreensões que às vezes numa vez só de leitura eu não consigo ter, eu não consigo acessar. E quando eu escuto 3 vezes seguidas, vão caindo fichas e vão caindo entendimentos que antes não tinham caído. E quando eu fico em silêncio logo após as invocações, eu começo a ter um outro entendimento sobre o que entrou, sobre o que eu percebi e sobre o que eu preciso ressignificar dentro da minha vida, do meu momento, digamos assim. É por esse estágio de silêncio que nós fazemos que chegamos na nossa ligação crística ou com o nosso Deus interno. Não importa de onde você seja ou de que religião você seja. Eu acredito que todas as religiões levam a Deus, muito embora muitas pessoas de algumas religiões não pensem assim. Porque o universo é um só. Existe uma consciência maior que está no comando de tudo, né? Existe uma consciência iluminada que traz para nós essa força de discernimento, de compreensão, de clareza. Cada um, ao seu jeito, ao seu modo, vai entender o que precisa ser ressignificado dentro de si mesmo. Bom, então, à medida que você vai invocando, você vai entrando e vai criando um estado mais sutil de sua própria consciência, eliminando de sua vida partes grosseiras que antes alimentavam seus corpos inferiores, mantendo-os em desequilíbrio e enfraquecendo os seus sentidos e as suas percepções. O que quer dizer sentidos e percepções? Sentidos são muito mais do que os nossos 5 sentidos que nós usamos normalmente, que é o olfato, a audição, a visão, o paladar, o tato, né? Esses são os 5 sentidos que nós temos, mas existem outros que nós não conseguimos acessar, porque nós não percebemos que eles existem e estão a nosso serviço. Essa é a nossa parte mais ampliada e que só quando você medita ou você invoca e você fica em silêncio é que você consegue aumentar essa percepção que existe dentro de você e em outros níveis de consciência que estão agregados a você. É daí que nós, consequentemente, levamos muitas vezes a doença física por nós não conseguirmos acessar esses campos maiores vibracionais.
Quando nós não conseguimos fazer esses contatos, nós não temos essa clareza de que nós temos essa capacitação dentro de nós. E aí nós vamos entrando no medo, na insegurança, na hostilidade, na tristeza, né, na culpa, e nós vamos descendo cada vez mais esses padrões mais, não é inferior, mas são padrões de vibração mais densa, digamos assim. Tudo isso existe dentro de nós. Agora, o que nós vamos acessar, compete a nós essa escolha. Mas quando nós vamos cada vez mais elevando o nosso padrão de consciência, nós podemos entrar em ressonância com qualquer dos 7 corpos. Existem corpos além desse que nós habitamos, corpos mais sutis de consciência, que estão ligados aos nossos chakras, né? E quando nós vamos cada vez mais nos sutilizando, depois meditando, invocando e meditando, nós vamos compreendendo, porque nós vamos conseguindo entrar em ressonância com os nossos registros akáshicos. Akasha significa que é a essência espiritual que preenche e penetra todos os espaços, onde toda a nossa história está armazenada. Nossa história está armazenada num arquivo, como se fosse um HD externo. Eu já falei sobre isso em outras lives, mas é importante que a gente entenda que somente nesse estado vibracional mais elevado nós vamos ter a permissão de entrar nesses registros. E esses registros contêm todos os nossos arquivos, de todas as nossas vidas, de todas as nossas histórias. Cada um desses 7 centros que nós temos, que são chakras, no corpo físico, mas é como se você não conseguisse tocar. Eu não sei se vocês conhecem o meridiano de acupuntura. Meridiano de acupuntura são fios energéticos, né, que nós temos, onde os acupunturistas tocam alguns pontos e acessam o campo energético. Os chakras são mais ou menos a mesma coisa. É como se você tem a luz e você toca num ponto e a luz acende ou apaga. Mas você não vê os fios. Os fios estão dentro das paredes. Assim são os nossos meridianos, assim são os nadis, que são linhas energéticas que chegam aos nossos chakras e vão tocar os nossos corpos sutis. Corpo físico, corpo etérico, corpo mental inferior, corpo emocional, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico, corpo átmico e por aí vai. E nesses corpos são os nossos arquivos, que estão aprisionados em algum, arquivo, E arquivo e que nós não conseguimos ver, mas conseguimos acessar quando fazemos a nossa invocação e quando nós ficamos em silêncio depois. Nós temos toda a inteligência do universo. Nós só precisamos acessar isso. Mas há que ter disciplina, há que ter vontade, há que ter esse momento de você mudar a sua frequência vibracional. Bom, cada um desses 7 centros, ou corpos que estão ligados aos nossos chakras, funcionam como um portal que pode ser acessado por nós, de acordo com esse padrão vibratório. Quanto mais você elevar o seu padrão vibratório, mais acesso você vai ter. E mais saídas você vai ter. Existem várias formas de você sair fora do corpo físico e acessar esses mundos sutis. Esse fica para uma outra live, tá? Mas, de acordo com esse padrão,
e de acordo com a necessidade que nós temos no momento de conscientização, por exemplo, que a gente tira uma invocação, nós vamos ter nesse momento acesso a algo que nós precisamos. É como se nós deixássemos manifestar, através da tirada de uma carta, por exemplo, de invocação, uma questão pessoal que precisa ser olhada, que precisa ser transformada. E quando nós invocamos 3 vezes seguidas em voz alta, nós temos a oportunidade de, em várias percepções, audição, visualização, conscientização e memorização de alguns aspectos arquivados, a gente ter acesso em determinado momento a essas memórias que precisam ser olhadas agora, nesse momento. Quando o ser invoca em voz alta, com devoção, sem pressa, com amor e certeza de que ele pode, sozinho, transformar uma dor, transformar um sentimento, entender, aceitar uma situação, ele vibra ao invocar. Essa vibração, ele pode ter mais rapidamente esse acesso às informações arquivadas na caixa e poderá se livrar do jugo dessa roda kármica, aliviando as suas penas e deixando com seus ancestrais ou com as suas histórias do passado aquilo que é do passado. Nós não precisamos repetir o padrão para poder entender, para poder sair de situações que nós repetimos, que vem de outra esfera, de outro campo de consciência. Quando nós, no momento presente, entendemos isso e tomamos como uma aceitação e como um entendimento, a nossa consciência dá um salto. Bom, na realidade, o homem está coberto por esses véus. Quando nós encarnamos nessa superfície que nós estamos agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos algumas véus que nos impedem de perceber tudo com clareza que nós precisamos. Essa iluminação, que são momentos de iluminação, quando você tem uma tomada de consciência, você diz, puxa, como é que eu não entendi isso antes? Como é que eu não percebi isso? Né? Esse véu, eles bloqueiam essa conscientização. Mas à medida que você faz 3 vezes seguidas, por 7 dias, durante 21 dias, como você quiser, como você achar melhor, essas fichas vão caindo, esse entendimento, esses véus vão saindo. E cada dia mais esses véus vão desaparecendo e você vai tendo cada vez mais essa percepção da conscientização desses fragmentos perdidos, né? Arquivados. Você vai tendo acesso a essas gavetas, você vai abrindo e você vai transformando. Quando nós invocamos em voz alta, fazemos essa vibração ressoar em todos esses sentidos. Muito além desses 5 que nós conhecemos e às vezes muito pouco sabemos usar ou agradecer esses 5 que temos. Porque às vezes nós ouvimos, mas não escutamos. Nós vemos, nós olhamos, mas não vemos. Né? Então, esses ouvidos, quando escutam realmente, compreendem, aceitam e transformam. Mas quando você só ouve e não escuta, e muitas vezes nós fazemos isso num diálogo até, nós estamos sempre na defensiva, né? Porque a nossa verdade às vezes é absoluta e não é, porque o outro também tem a verdade dele. Então a nossa consciência ela vai se libertando desses véus e vai transcender
a nossa própria limitação, a limitação que ela mesma criou nessa vida. Pelas crenças, pelas formas, pelo pensamento, pelos preconceitos, pelos conceitos. E quando nós ouvimos, né, o que lemos, ecoa, quando ecoa, né, nos nossos sentidos, nesse ponto nós podemos transmutar internamente a luz. E aí transformar aquele nó, aquela escuridão que a gente não conseguia enxergar nem ver, né? É como se Deus banhasse, como se a nossa consciência superior projetasse uma luz e você dissesse: nossa, caramba, graças a Deus, agora eu estou entendendo tudo, está tudo claro para mim. E aí você começa a entrar no autoconhecimento. É a nova compreensão que a gente vai começar a ter nessa jornada na Terra. É o começo de um novo ciclo, é o início da libertação que a gente vai ter quando a gente vai ouvindo. Ok? Bom, se depois vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando. Agora, nós vamos começar o nosso ritual. Eu vou ler a invocação de abertura antes de tirar uma carta que vai ser para todos que estão presentes. Então, nós temos 50 invocações nesse livro, nós temos 50 cartinhas, mas toda vez que eu vou tirar uma carta nova para entender o que eu preciso transformar nesse momento, né, para uma tomada de consciência, digamos assim, eu sempre faço uma invocação de abertura. Por que eu faço a invocação de abertura? Porque eu estou invocando ao meu ser divino pessoal que me conceda a inspiração de saber nesse momento que eu preciso realmente transformar. Então, todos nós, nesse momento, vamos tirar uma cartinha para algo que nós realmente precisamos olhar nesse momento. E cada um vai entender de uma forma diferente, ou vai perceber aquilo que precisa diferentemente. Mas nós vamos trocar essas figurinhas juntos, tá bom? Então eu vou ler a invocação de abertura. Faça-se a luz. Invoco o meu divino pessoal aos mestres da grande fraternidade branca que me conceda a luz da inspiração divina. Que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para o encontro com o meu verdadeiro eu. Que eu tenha coragem para aceitar a minha sombra, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura, onde a compreensão do todo se faça na luz da verdadeira dignidade humana. Que eu possa entender o significado dessa transformação e subir mais um degrau em minha evolução. Que seja feita, Senhor, a sua vontade, porque somos um, e a sua vontade é também a minha. Está aberto. Então, diante dessa invocação, eu mudo a minha frequência vibracional para que eu possa tirar com clareza aquilo que eu realmente necessito. E nós juntos, hoje, o que nós todos necessitamos. Então, que nos conceda, nesse momento, uma orientação. Proteção número 3. A proteção número 3 é a criação. Ela é muito interessante, porque ela tem, no final dela, uma orientação que é a seguinte. Ela pode ter saído para alguém que está esperando neném ou para alguém que tem um projeto novo, para que a gente possa abrir as portas para uma gestação, uma criação nova, né?
Então, é sempre interessante você perceber que nessa proteção 3, na página 43, que foi a carta que saiu para nós, ela é feita dessa forma. Então, se eu não estou esperando um bebê, eu posso retirar a último parágrafo antes da invocação propriamente dita, onde tem um avisozinho, tem uma chavezinha. Eu, por exemplo, não estou esperando um bebê, nem vou ter mais um bebê, mas eu tenho muitos projetos que estão em andamento, que eu estou criando. Então, nós estamos o tempo todo criando um projeto no trabalho, criando um texto novo, criando um quadro novo, alguma coisa que nós precisamos realizar, manifestar, né? Então, nós vamos invocar, porque nesse momento nós temos que nos recriar. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nós tivemos que nos reinventar. Cada um de nós teve que reinventar a sua história, teve que criar algo novo, ter uma saída nova, né? Outros mudaram de emprego, outros tiveram que dar aula pela internet, trabalhar pela internet, fazer live como eu estou fazendo agora, coisas que a gente não pensava em fazer antes. Nós tivemos que nos reinventar. Então, eu vou ler esta invocação para vocês entenderem e o que cada um de vocês pode buscar do universo, esses insights novos e realizar e manifestar aqui na Terra, onde nós estamos encarnados. Criação, faça-se a luz. Senhor, perdoe o mau uso de minhas energias. Que eu possa me perdoar pelas minhas culpas e perdoar aqueles que não me souberam amar, mas me fizeram compreender quanto é importante encontrar o amor dentro de mim mesmo, em meu coração. Carrego dentro de mim o fruto de um amor também. Amor que gerou e faz crescer em mim este sentimento doce, terno, paciente, que é o da criação. Agora, neste parágrafo, quem pode estar abrindo a sua energia para ser mãe ou estar grávido, pode falar. Agradeço aos mestres todos os aprendizados que a vida está me proporcionando com a chegada desta criança ou desta criação, que é bem-vinda e muito amada por mim e por seu pai. E aí você pode citar o nome do pai ou da mãe. Mas também pode citar aqui o nome de um sócio que você esteja criando junto, um projeto de vida, uma sociedade, também pode ser. Invoco aos meus mestres pessoais e a hierarquias de cura cósmica que me derramem suas bênçãos e proteção neste momento de minha vida, ancorando e centrando o meu ser para este momento maravilhoso, cósmico, que é o de dar a luz a uma criação que também é filho do Pai Celestial. Que as suas bênçãos se façam nos mantendo equilibrados, seguros de que estaremos protegidos no colo da grande Mãe Protetora, que nos envolverá em seus cuidados. Que a grande hierarquia traga saúde, perfeição e bem-estar ao meu filho, a minha criação. E que ele encarne na Terra, ou seja, que ele se materialize na Terra sem medo, mas sentindo-se integrado com o mundo e com a família que o espera. Família somos todos nós. É toda uma sociedade. Como filho de meu pai e minha mãe, invoco toda a proteção de luz enviada a todos que irão participar deste parto, desta criação. E que ela possa ser realmente um momento mágico de luz e de alegria em nossa vida. E que seja feita a sua vontade e não a nossa. Está concluído. Então,
Essa invocação, ela fala que primeiro, antes de você criar alguma coisa, você precisa se perdoar por não ter se amado, por não ter se olhado, por não ter confiado e acreditado no seu potencial de criação. Que eu possa me perdoar pelas minhas culpas e perdoar aqueles que não me souberam amar. Quando eu não crio, eu fico culpando muitas vezes aos meus pais, aos meus ancestrais, a minha vida, a minha história de vida, as minhas tristezas do passado, porque eu não sou capaz agora, porque eu não fui amado, porque eu não recebi, porque... E não é verdade. Você recebeu a vida. A vida foi o maior presente, foi a maior criação que seus pais puderam dar, foi você. Você já é a criatura que veio nessa terra e escolheu essa família para você poder mudar um padrão vibracional, mudar um comportamento, uma atitude. Então, mas me fizeram compreender quanto é importante encontrar o amor dentro de mim mesmo e do meu coração. Porque a partir do amor próprio é que você pode dar, você pode oferecer. Nós só podemos amar quando nós nos amamos. Se nós amamos o outro muito ou pouco, ou a gente sufoca porque a gente quer receber, ou a gente não dá, a gente dá pela metade, porque a gente tem pouco, a gente se acha pouco nutrido. Mas nós precisamos nos amar verdadeiramente, acolher a nossa criança, acolher a nossa adolescente, para ser um adulto inteiro, capaz de criar, de dar bons frutos na terra. E eu carrego dentro de mim o fruto do amor, também amor que gerou e fez crescer em mim esse sentimento doce, terno, paciente, que é o da criação. Não importa o que houve com os meus pais, não importa o que aconteceu. No momento de amor, eu nasci. Eu fui gerada. O que aconteceu depois é história. Faz parte do crescimento deles, faz parte do nosso crescimento e da nossa história. E eu agradeço a todo aprendizado que eu pude ter com essa minha história. Beijo para todos que estão entrando, beijos queridos. Então, todos nós somos abençoados com o nascimento. É uma grande oportunidade, gente, de crescer, mas olhando para o amor que nos gerou e não olhando para os abandonos, para as perdas que nós tivemos, porque elas fazem parte do nosso crescimento. Só existe uma forma de nós crescermos: é aceitar aquilo que aconteceu, do jeito que foi. Nós não podemos mudar o passado, ele é história. E nós temos que olhar para a nossa história com dignidade e deixar aqueles que sofreram, que perderam, com a dignidade deles, porque a perda e o sofrimento de cada um traz dignidade e traz crescimento para aquele que passou. Nós não podemos repetir, nós podemos recriar uma nova história. Nós podemos fazer a nossa história. Isso é a criação. Nós estamos aqui para recriar, para criar algo novo, baseado naquilo que foi, do jeito que foi. Nós podemos invocar toda a hierarquia de luz, de consciência superior que está a nosso serviço. E não está fora de nós, não. Está dentro de nós. Não esqueça, nós somos um. Encarnados, desencarnados, consciências superiores e inferiores. Algumas não conseguem alcançar, porque estão muito mais lá embaixo. Mas a gente, cada vez que a gente invoca, cada vez que a gente eleva nosso padrão vibracional, sem reclamação, porque cada um de nós está aqui para criar algo novo, gerar sementes novas. O que cada um faz ao nosso lado não é um problema nosso.
É o problema de cada um. Cada um tem a sua capacitação para gerar e criar. O que ele vai criar é dele. É um problema dele, é uma responsabilidade dele. Compete a ele olhar para isso de uma forma diferente. E que essas bênçãos, né, dessas hierarquias, nos ancore aqui na Terra com capacidade de nos amar para que possamos gerar. Senão a gente fica a vida inteira apontando, é porque eu sou coitadinho, porque ele não fez, porque ele não deu, porque o outro é coitado. Isso não vai fazer a gente crescer, né? Nós somos filhos do Criador, através das criaturas que foram nosso pai e nossa mãe. Gerou outra criatura. Nós somos criação de várias histórias, de vários criadores que vão perpetuando o que nós fazemos com a nossa vida, com a nossa criação no mundo, é responsabilidade única e exclusivamente nossa. Se nós aprendermos a nos ligar com a fonte, nós paramos de somatizar ou carregar historinhas que não são nossas, que devem ficar em seus devidos lugares. Como filho do meu pai e da minha mãe, do céu e da terra, né? Atravessamos as fronteiras e viemos através de um masculino e de um feminino. E invoco a toda a proteção de luz que ajude agora no parto que eu vou fazer, na criação que eu vou gerar, naquilo que eu vou manifestar aqui na Terra. E eu me coloco a serviço do que eu vou criar, do que eu vou manifestar. E isso é que faz a nossa momento único na Terra. Que eu vou deixar como herança? Só bem material? Ou bem espiritual? Ou amor? Ou dedicação? Mas eu não recebi isso. Mas você pode deixar. Você pode não ter recebido, mas você pode retroalimentar isso em você mesmo. Você pode criar isso. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Vocês querem que eu leia de novo a invocação? Se quiser, façam assim. Se não, podem fazer perguntas a respeito dessa invocação e me dizer o que essa invocação trouxe para você nesse momento. Qual foi o entendimento que vocês tiveram com relação a ela? O que vocês estão querendo criar, né? Manifestar nesse momento. Hein? Alguma pergunta? Michele, querida, muito bom ter você aqui. Michele está criando coisas novas, manifestando os seus saberes. É assim que a gente cresce, compartilhando. Oi, Carmen. Oi, Maria, Regina. Vão falando aí, gente, o que faz? Então, essa invocação é para que você olhe para você. Quer ouvir novamente? Ok, dá tempo. Criação, faça-se a luz. Senhor, perdoe o mau uso de minhas energias, que eu possa me perdoar pelas minhas culpas e perdoar aqueles que não me souberam amar, mas me fizeram compreender quanto é importante encontrar o amor dentro de mim mesmo, em meu coração. Carrego dentro de mim o fruto de um amor também, amor que gerou e faz crescer em mim este sentimento doce, terno, paciente, que é o da criação. Agradeço aos mestres todos os aprendizados que a vida está me proporcionando, com a chegada desta criança, ou deste projeto, ou desta criação, que é bem-vindo e muito amada por mim e por todos aqueles que ajudarão nessa criação. Invoco
aos meus mestres pessoais e às hierarquias de cura cósmica, para que derramem suas bênçãos e sua proteção neste momento de minha vida, ancorando e centrando o meu ser para este momento maravilhoso, momento cósmico, que é o de dar a luz a uma criação que também é filha do Pai Celestial. Porque se eu estou ligada a essa essência crística, essa é uma criação, é uma cocriação. Que as suas bênçãos se façam, nos mantendo equilibrados, seguros de que estaremos protegidos no colo da Grande Mãe protetora, que é a Terra, que nos provê, nos sustenta, nos fornece toda a energia e todo o material para que a gente possa recriar. E que existe dentro de nós, que nos envolverá em seus cuidados, na matéria. Que a grande hierarquia traga saúde, perfeição e bem-estar físico ao meu filho, à minha criação, e que ela encarne, que ela se materialize na Terra sem medo, mas sentindo-se integrada ao mundo com a família que a espera, que é a sociedade. Eu vou colocar no mundo uma criação minha para que outros possam compartilhar dela. Não vai ser só eu que vou compartilhar. Não sou eu só que vou usá-la. Muita gente vai usar. Vai usufruir da minha criação. Como filha do meu pai e de minha mãe, invoco toda a proteção de luz enviada a todos que irão participar desta criação. E que ele, o meu filho, a minha criação, possa ser realmente esse momento desse parto, dessa criação, possa ser realmente um momento mágico de luz e alegria na minha vida e em todos aqueles que irão se beneficiar disso. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a nossa. Porque se nós somos um com esse Senhor e essa Senhora, que é o céu e a terra, porque estamos na superfície, a vontade deles é a nossa. Nós estamos aqui como canais, né, para manifestar. Está concluído. Quando eu falo está concluído, é porque eu quero concluir essa força. Eu quero que essa força e essa criação se materialize da melhor forma possível. Que bom que está chegando a ver com um projeto que você está realizando. Eu estou realizando um projeto novo, você está, e muita gente que está aqui também está com essa criação. E às vezes ela está aqui na cabeça e você não coloca em ação. Então está na hora. E uma das dicas que eu dou é tira da cabeça e escreve. Passa para o papel, deixa ela sair da cabeça e deixa ela se manifestar. Porque é assim que nós começamos a materializar. E todo dia você olha para aquilo e vai lá e escreve alguma coisa. Começa a criar, começa a elaborar, a manifestar essa criação. Isso é que faz a gente colocar no mundo, colocar essa vibração na matéria. E aí, o universo pode conspirar a nosso favor. O universo pode nos ajudar. As coisas começam a fluir. As pessoas que vão ajudar nesse parto podem... alguém falou alguma coisa? Opa, pesquei. Alguém disse, interessante isso, acho que completa na minha criação. É isso. É assim que a gente manifesta. Isso é tudo que eu tinha para falar para vocês hoje. E gostaria de vocês me dessem um feedback. E eu queria que a gente pudesse fazer esse movimento vibratório toda segunda-feira, às 20 horas,
eu vou estar aqui para a gente fazer uma invocação juntos, para a gente falar sobre a invocação, tirar as dúvidas, responder alguma pergunta, fazer a nossa meditação Terra-Céu juntas, que eu sempre gosto de fazer no início, e gostaria que alguém perguntasse alguma coisa, se tem alguma pergunta. Gratidão a todos vocês que estão aqui presentes. Oi, Cândida, saudades de você. Oi, Ana. Oi, Cris. Que bom ter você aqui, querida. Marisa, Tânia Cruz, olá. Que bom todos vocês. Cláudia Piper, todos vocês. Que alegria ter muita gente que eu morro de saudade, mas eu sei que sempre estarão aqui, ó, bem pertinho do meu coração. Então, quinta-feira, eu vou falar sobre a presença do Pai e o sucesso. Então, quinta-feira, às 20 horas, vai ter uma live sobre constelação sistêmica, sobre pensamento sistêmico, sobre olhar sistêmico. E eu vou falar esse sucesso versus o pai, né? Porque muita gente fala que a mãe é que é o sucesso e tal, mas o que o pai traz como um sucesso e como uma orientação para você? E por que nós temos que olhar para o pai? E vamos fazer uma dinâmica juntos, tá bom? Então eu vou aguardar vocês na quinta-feira, às 20 horas, aqui no Taumaturgo Selene, e nós vamos fazer uma dinâmica ligada ao sucesso e ao pai, tá bom? Um beijo grande, obrigada pela presença de todos, e até quinta e até segunda. Grande beijo.